Dá para fazer entrevista no Canadá mesmo sem saber falar francês? Pessoal, isso depende, tá? E no vídeo de hoje eu vou contar um pouco, vou falar um pouco sobre isso e vou contar como foi a minha experiência de entrevista no Quebec. Go and try your luck. Test me in again, we let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, that yin and yang. Mr. Officer, please don't search us, we don't got a thing. Tell her park it up, then that ass be poking out them jeans. Pessoal, vamos lá. Dá para fazer entrevista de emprego com pouco idioma? Eu acho que depende, tá? Eu acho que depende do quanto a empresa precisa realmente preencher essa vaga. Se o recrutador está realmente precisando mesmo de um funcionário, ele vai abrir algumas brechas aí, ele vai deixar de exigir algumas coisas aí, como a fluência, por exemplo, no idioma, para estar conseguindo esse trabalhador qualificado aí para a vaga. Isso aconteceu comigo, tá? Recentemente eu fui aprovado na minha vaga de emprego e sem saber quase nada do francês. Eu tinha aí 2 meses de estudo, mais ou menos, 2 meses e pouquinho. Uma das coisas que eu tive que fazer aí foi acordar bem cedo, né, um dia antes da entrevista e no dia da entrevista também, para estar praticando o meu currículo, né, praticando coisas que eu gostaria de falar nessa entrevista aí. Por exemplo, assuntos sobre o próprio Canadá em si, sobre a cidade, sobre a empresa, né? Dei uma praticada e dei uma pesquisada no que a empresa fazia e para ter isso bem afinado no momento da entrevista. Então, no dia da entrevista em particular, eu acordei às 4 da manhã e fiquei praticando isso até o momento da entrevista. A entrevista aconteceu perto das 11 horas da manhã e até lá eu fiquei praticando várias vezes, porque não tem como você ficar bom em francês em 2 meses. Se você praticar ali uma determinada conversa, né, um assunto que você quer falar, você vai pegar uma certa, vamos dizer assim, uma certa prática de falar, né, não uma fluência, mas uma certa prática de falar desse assunto e vai conseguir desenrolar muito bem no momento da entrevista. Então eu fiz dessa forma, acordei muito cedo e pratiquei muito o assunto entrevista mesmo, de um modo geral, para estar chegando na hora ali, estar conseguindo falar o melhor possível, pelo menos sobre mim, pelo menos sobre a minha apresentação, e as coisas aconteceram dessa forma. Como que eu acredito que depende, tá? Voltando um pouco atrás aí, quando eu estive na entrevista presencial do Quebec Antech ali em São Paulo, eu tinha respondido os questionários que a empresa pediu, tinha feito teste técnico, enfim, tinha conversado um monte já com eles assim por e-mail, tinha feito uma entrevista também. Só que quando chegou lá na entrevista pessoal, a alegação que ele não iria me contratar era porque eu não tinha o francês. E eu não tinha mesmo, tinha zero de francês, mas nunca obtive isso dele. Eu sempre falei a verdade, olha, eu não falo francês. Falo um pouquinho de inglês, mas francês eu não falo nada. E chegando lá, acredito que ele tinha uma grande quantidade de aplicantes para as vagas que ele veio aqui para recrutar no Brasil. E eu fiquei para trás porque eu não tinha francês, não tinha nada de francês. Ele não me levou. Isso não me desanimou, né, um pouco, me motivou a começar a aprender o francês, né, porque esse acontecido foi em abril de 2023. Então eu continuei fazendo as minhas aplicações, né, não fiquei, aquilo só serviu para me motivar ainda mais a aplicar de outras formas. E em julho eu comecei a fazer o curso e em setembro eu consegui a entrevista no Quebec, aí agora, em outra empresa no Quebec. E aí, gente, chegando na entrevista, ela iniciou a entrevista e me deu a oportunidade de falar, ela se apresentou, e aí eu tive a oportunidade de contar um pouquinho ali sobre mim, o que eu faço, me apresentei, né, primeiramente me apresentei, falei para ela um pouco sobre mim, sobre o que eu faço, quanto tempo eu trabalho na profissão. Também nesse mesmo espaço aí eu aproveitei para falar que eu tinha 2 filhos e que eu era casado, não que isso me foi perguntado, mas eu falei, porque a entrevista ela é bem objetiva no sentido de entrevistar o profissional e não a família e os periféricos, né, ali do cara. A princípio é só o profissional mesmo. A partir dessa apresentação, ela abriu o meu currículo lá e eu tive que detalhar para ela partes por partes do meu currículo.
Dentro das empresas eu tive que responder perguntas se eu gostava da empresa, daquele empregador, se eu gostava do trabalho que eu fazia lá, qual era o segmento das peças que eram usinadas, quais máquinas eu trabalhei nessa empresa, se eu programava ou não nessa empresa, se eu gostava do meu empregador, se eu gostava do meu encarregado, se eu tinha algum atrito com ambas essas pessoas, se eu fui advertido alguma vez na empresa, se eu sofri algum tipo de acidente nessa empresa, enfim, e tudo esse detalhamento eu tive que dar em todas as empresas que eu já trabalhei. Por que eu aconselho não se colocar um monte de empresa que não seja do seu segmento de metalúrgica? Porque chegar lá você vai ter que detalhar essas empresas, sendo que ela nem serve para o teu know-how ali de metalúrgica. Então, se você trabalhou em outro segmento, deixa isso fora do currículo. Quando chegou na parte dos meus cursos, eu tive também que descrever curso por curso o que eu fiz, qual era a aprendizagem desse curso, sobre o que se tratava, o porquê que eu fiz esse curso. Por mais que o curso de aprendizagem industrial é comum aqui para a gente falar dessa forma, mas ela não conhece o curso, então eu tive que detalhar isso para ela também. Uma coisa legal que eu não fiz, que eu não contei aqui antes, mas ela vale relembrar, a recrutadora, quando ela começou a entrevista comigo, teve uma palavra que ela não soube falar, alguma coisa que ela quis me dizer que ela não soube falar, ela usou o tradutor para mim, para estar passando essa informação para mim. Então isso foi muito bom, porque isso aí deu uma quebrada de gelo, né? Eu falei, poxa, se ela usou o tradutor, eu vou usar também. Então, a partir daí, eu pude, toda vez que eu travava na entrevista, que foram muitas vezes, tá? Eu usei o tradutor para estar me comunicando com ela. E isso foi muito bom, isso deixou a gente bem mais à vontade. Eu, particularmente, fiquei bem mais à vontade. E, continuando aí, ela detalhou, eu tive que detalhar os cursos que eu fiz, inclusive um curso que não tem a ver com metalúrgica, que está no meu currículo, que é o curso de elétrica que eu fiz recentemente agora. Eu coloquei esse curso no meu currículo, eu tive que detalhar também, inclusive isso levantou um outro questionamento, que foi por que do curso, eu tive que explicar, e aí eu expliquei que foi para realização pessoal, não é nada para mudar de setor, né? Porque eles se preocupam muito com isso, ela quer um machinista, é um machinista, não é um programador, não é um eletricista, não é nada disso, é um machinista. Então, teve um momento da entrevista também que ela me perguntou, você sabe programar, né? Eu respondi que sim. E quando ela me perguntou qual dos dois você prefere, eu respondi, cara, para mim tanto faz. Eu programo e eu opero, para mim não tem problema. Ela falou, não, mas qual que você gosta mais? Aí eu falei, eu prefiro operar a máquina. Ela falou, ai que bom, porque eu estou precisando de um machinista. O programador aqui a gente já tem bastante. Então, olha só, é coisa que se a gente não tomar cuidado, a gente acaba se comprometendo, então acaba prejudicando aí a nossa candidatura. Essa entrevista ela durou 2 horas e 20 minutos, mais ou menos, tá? Então, como ela queria, essa primeira entrevista que eu fiz, a pessoa já tinha a intenção de me contratar, já foi uma entrevista mais detalhada, tá? Isso aí você observa também, é um ponto importante para você observar. Se a sua entrevista for duradoura, for bem detalhada, provavelmente a empresa está com grande intenção de ficar contigo, já gostou do teu currículo, porque como eu mostrei para você nos 2 primeiros vídeos, eu já enviei um currículo já detalhado do que eu fazia, com um vídeo de apresentação meu, do jeito que eu explico lá. Enviei também algumas fotos do que eu sei fazer, tá? E isso contou muito, porque sobre esse assunto, né, o assunto usinagem, eu não precisei falar muito. Eu tive uma outra entrevista posterior com um encarregado de seção da empresa, que eu tive que falar um pouco sobre fixação, sobre velocidade de corte, sobre algumas coisas, assim, alguns conceitos básicos de uma usinagem de grande porte. Mas isso também foi tranquilo para falar, porque é uma coisa que, para quem é desse segmento, não tem dificuldade de conversar sobre esse assunto. Então foi tranquilo, foi uma entrevista também bem breve, acho que durou uns 15 ou 20 minutos também, só tive que responder essas perguntas aí e rapidinho acabou. Na entrevista que eu fiz, na segunda entrevista que eu fiz da outra empresa, as perguntas foram basicamente as mesmas sobre as empresas, perguntou sobre os períodos, só que não de forma detalhada, só perguntou, você trabalhou tanto tempo, então foi mais que uma afirmação do que uma pergunta.
Ela pegou o currículo, foi lendo, você trabalhou tanto tempo aqui, você saiu daqui por quê, e daqui por quê, e daqui por quê, e basicamente foi isso aí. Sobre os cursos, ela nem entrou em mérito, ela só quis entender de aprendizagem industrial do Brasil, se ele é mais ou menos parecido com algum curso de aprendizagem industrial do Canadá, e no dia lá tinha uma pessoa junto, que era uma pessoa da empresa mesmo, que estava ajudando nessas entrevistas aí, ela conseguiu explicar que sim, que era mais ou menos parecido. E basicamente é isso aí. Terminando, voltando agora para a entrevista principal, a que eu fui aprovado. A gente terminou essa entrevista, ela me passou um teste psicotécnico. Eu tive que responder umas 200 questões e respondi, enviei para ela. Logo em seguida veio a entrevista com o encarregado do setor. No mesmo dia, à tarde, eu já recebi a resposta que eu tinha sido aprovado. E a partir daí a gente começou a conversar sobre quem ia cuidar do processo e tudo mais. E é isso, gente. Eu espero ter contado aí mais ou menos como foi dentro da entrevista para o Canadá. Eu acredito que não é algo difícil de se fazer. Eu acho que qualquer pessoa consegue, desde que a outra pessoa que venha fazer a entrevista com você também tenha o interesse de que essa entrevista dê certo. Então, é possível fazer sim com pouco idioma, mas tem que partir das duas partes aí para a entrevista dar certo, beleza? Eu acredito que até mais deles do que da gente, porque como ela queria que a entrevista desse muito certo, ela queria que a entrevista acontecesse, ela usou o tradutor, ela não, em momento algum, ela me deixou em situação de apuros, muito pelo contrário, ela sempre esperou eu responder no meu tempo, ela foi paciente comigo. Então, se a pessoa quer fazer a entrevista acontecer, ela acontece. Beleza? Eu acho que é tudo, eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Forte abraço e até a próxima.